Estamos de volta com o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. E hoje, recebendo novamente o Alexandre Volks, economista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para você que é torcedor saber sobre gestão de clubes, falar sobre a economia dos clubes, o que os clubes poderiam fazer, o que não pode, qual é o tipo de receita que ele pode conseguir, o que ele não pode conseguir. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Terceira Via. Sim. Boa tarde, Ailton, é um prazer estar com você de novo, né? Falando sobre esse assunto que empolga e que preocupa, envolve paixões, mas é um assunto importante, sem dúvida alguma. Alexandre, você está vendo aí a situação de alguns clubes, e principalmente depois, que talvez, não sei se vai melhorar ou piorar, mas já vou começando falando sobre a situação da FIFA, de intervir no fatiamento dos contratos dos jogadores, ou seja, naquela situação de direitos federativos dos jogadores, quer acabar com aquela situação de pertencer 10% a um clube, que geralmente 10% só fica com um jogador, né? 30% é do clube, 40% é de outro, mais 30% é de outro, e o jogador fica fatiado e, na verdade, não manda nada. Só para ter uma ideia, o time da Portuguesa, né, está com uma dívida de 17 milhões, tem que depositar, devido a uma venda de Luiz Eduardo para o São Paulo, que uma investidora teria uma parceria e disse o seguinte, na parceria, que qualquer negociação ela deveria participar. A multa de rescisão era de 60 mil, hoje está em 17 milhões que a Portuguesa não pagou, porque era mais uma fatia. Você acha correto a FIFA intervir nessa situação, principalmente no futebol brasileiro, que o empresário vai lá nas categorias de base, nem mais no profissional não, na categoria de base começa a fatiar o jogador? Na verdade, essa divisão, esse fatiamento, como você bem colocou, é o resultado da fragilidade financeira dos clubes. Então, logo o jogador desponta, eles, por necessidade de antecipar recursos, eles vão lá, dividem entre grupos de investidores, cada um fica com uma parte. O investidor também arrisca, é um risco colocar o dinheiro ali, porque o jogador pode dar certo ou não dar certo. Agora, e hoje, né, o interessante é isso, vários clubes brasileiros, eu diria para vocês, os clubes brasileiros de uma forma geral vivem essa situação. Boa parte do elenco pertence uma parte a eles, uma parte ao empresário X, ao grupo Y, a empresa X e Z. Então, essa interferência da FIFA, eu ainda não consegui avaliar o impacto disso sobre o futebol brasileiro, até porque a FIFA vai permitir o período de transição. Claro. Seriam 8 janelas, isso aí vai dar tempo do clube se adaptar. Então, é possível que isso mude, mas podem criar alternativas. Ao invés de usar o clube empresa, o clube de fachada, usa um clube pequeno como parceiro. Então, saídas eles vão ter. A questão é essa. Se a situação atual não é uma situação agradável, por quê? Porque o jogador ele acaba não sendo dono dele mesmo, ele está todo dividido, né? Foi a saída encontrada pelos clubes para resolver os seus problemas financeiros. E uma interferência da FIFA, se fosse em caráter imediato, nós teríamos muitos problemas, porque alguém teria que indenizar o investidor. Como tem um prazo para adaptação, é possível que essas transferências sejam feitas daqui para frente, os investidores comecem a colocar as suas partes à disposição dos clubes, transferir para outros, e o tempo em que essa situação vai se modificar. Agora, essa decisão anunciada pela FIFA é uma tentativa, a meu ver, de disciplinar essa questão das transferências de jogadores, porque daqui a pouco está totalmente fora de controle. É verdade, e a gente vê isso, né, que com essa situação de transferência, de fatiamento dos jogadores, tem muitos atletas, né, que não chega nem ao profissional do clube, completa 18 anos, já sai do Brasil devido a esse fatiamento, que o clube fica sem o poder, que a maior parte do fatiamento fica com o investidor, o clube fica sem a ação, o empresário tem interesse que vai lá para fora, que ele vai ganhar X, e o jogador também fica vislumbrado com a possibilidade de ida para lá, mas ao mesmo tempo o valor o dele é sempre o menor possível, né? Sim, e uma prova disso, se você analisar a última seleção brasileira, né, a fatídica seleção brasileira, tinha jogador disputando a seleção, jogo convocado, que eu pelo menos nunca tinha visto jogador no Brasil. Eu não me lembro de ter visto Davi Luiz, não me lembro de ter visto Hulk. É verdade. Pode ser até que eu tenha passado,
É verdade. Aí você é jogador com direito econômico cedido antes, com 16 anos, 17 anos, antes de vestir a camisa profissional dos clubes formadores, que, aliás, precisam ser protegidos, né? Essa é uma ideia que eu acho que precisa ser discutida, uma forma de garantir ao clube formador uma parcela maior, para não acontecer o que aconteceu com o Grêmio, que perdeu o Ronaldinho Gaúcho praticamente sem receber nada. É verdade. Muitos clubes perdem sem essa, né? Porque até aos 18 anos, quem é o responsável pelo atleta, pelo jovem, pelo adolescente, são os pais. Exatamente. Aí tá jogando lá, vou dar um exemplo, tá jogando bem no Goytacás, aí o Goytacás está lá, né, botou na vitrine. Sim. Aí o pai vai lá, não, vai tirar, eu vou jogar, vai botar o menino no Vasco, sem qualquer lucro para o Goytacás e botou o garoto na vitrine. Um exemplo que é claro que a gente precisa apurar um pouco mais, mas que ficou conhecido aqui em relação ao Goytacás foi o caso Jussier. Eu nem sei como é que terminou aquilo. Ainda não, já está na justiça, né? Segundo informações, o Cruzeiro tem colocado uma parte da dívida, entre aspas, em juízo, que está recorrendo, mas tem que depositar para poder garantir o direito de continuar negociando. E o Goytacás fica na esperança de conseguir retomar esse dinheiro para colocar, talvez, dentro do clube, né? Não é passar na dívidas, que infelizmente também tem várias dívidas trabalhistas que emperram. Né? E o pior de tudo é que os clubes não sabem trabalhar essa situação. Né? Eu falei aqui sobre a Portuguesa, em termos de 17 milhões. Na semana passada saiu também uma informação que o Vasco tem que pagar uma indenização a um clube de São Paulo, né? Não é de futebol, mas sim de natação, porque emprestava as atletas de nado sincronizado para o Vasco. O Vasco não pagou. E aí, uma dívida que era de 20 mil, hoje está em 350. Aí é a questão do profissionalismo. O clube tem que ter uma gestão profissional na hora de formalizar contratos que não sejam... Né? Então, ou pelo menos se fez, paga, né? Não, pagar sim, mas formalizar o contrato... De forma que possa garantir o pagamento tranquilo. E com uma correção, uma multa rescisória ou cláusula penal, qualquer tipo de cláusula, aliás, financeira, razoável. Agora, você tem casos na Justiça do Trabalho de direito de mais de jogador que ficou 2, 3 meses no clube, não recebeu, o que é errado, mas foi buscar multa rescisória de 1.500.800. Então, quer dizer, essas situações é que levaram a esse endividamento absurdo dos clubes brasileiros, que hoje estão com passiva descoberta e aí vão botar todos os grandes, imagina os pequenos, que se vender seu patrimônio, como eu disse, não vão conseguir pagar suas dívidas. É uma situação realmente muito complicada dos clubes aqui da nossa região, não só da nossa região, mas de todo o Brasil. A gente vê que clubes, né, grandes, chamados grandes, né, que ainda tem a tradição da camisa, de vender camisa, de fazer com que o torcedor cada vez mais lance camisas diferentes, cada ano lança 2, 3 camisas, é camisa de treino, é camisa de jogo, é camisa, terceira camisa, 20ª camisa, e o torcedor, coitado, vai lá para ficar na moda com o seu clube e acaba adquirindo essa camisa. Vamos a um breve intervalo, já voltamos com o último bloco, o terceiro bloco, falando sobre gestão no futebol, falando sobre as situações. Eu vou deixar já uma pergunta para o Alexandre, que é de suma importância. A pergunta é a seguinte, né? Hoje, a situação dos clubes, né, do Rio de Janeiro, em termos de adiamento de cota, né, antecipação de cota para o futebol, faz com que os clubes fiquem engessados e não possam progredir, porque cotas de televisão. Eu volto depois no terceiro bloco com outras informações aqui no Boletim do Esporte.